Nesse módulo, nós vamos trabalhar agora são os problemas. Nós fizemos as recordações, né? Na verdade uma revisão dos cálculos da soma, da subtração, da multiplicação, da divisão, tanto o número inteiro como os números decimais, positivos e negativos, ok? Agora sim, eu sei esse conhecimento, eu sei a parte dos números, eu sei como que faz o cálculo, mas como que isso pode cair em concurso? Então vem comigo, vamos fazer alguns exercícios fáceis que são de concursos, que são de alguns livros que eu tirei, e aí eu vou resolver com vocês com calma, e depois de toda essa resolução, você tem um simulado para resolver sozinho. Quando tiver dúvida alguma coisa, entre em contato conosco que eu te mando a resolução, beleza? Então vamos lá. Sétimo exemplo. Carlos comprou uma televisão no valor de R$ 950, dividida em 10 prestações iguais. Ao pagar a quarta prestação, recebeu de presente do seu avô o restante do dinheiro para a quitação do aparelho. Quantos Carlos recebeu? R$ 95, que é a letra A, letra B, R$ 380, letra C, R$ 570 ou letra D, R$ 950. Então tá, você lê o exercício, aí você tem que entender o que está acontecendo. O Carlos comprou uma televisão e essa TV custa R$ 950. Então olha só, a TV custa R$ 950. Aí o Carlos dividiu esse valor em 10, tá? Em 10 prestações iguais. Então ele dividiu, quer dizer que você vai pegar esse valor aqui e vai dividir por 10. Tá bom? Dá para fazer rapidão, ó. Tanto é que você pode usar a divisão tradicional ou você pode só cortar o zero, né? Cancela o zero, quer dizer 95 dividido por 1, a prestação no caso, R$ 95. Isso aqui é a prestação. A prestação. Então tá. Só que o Carlos pagou as 4 primeiras parcelas. Então quer dizer que ele pagou quantos da TV? Pegou esse valor vezes 4, que é o que ele pagou. Então 4 vezes 5, 20, sobre 2, 36, 37, 38. Então o Carlos pagou R$ 380. Isso aqui foi o que ele pagou. Tá bom? Por causa das 4 parcelas. Depois desse valor, seu avô deu o dinheiro para ele. Então quer dizer o seguinte, que eu vou pegar os 950, que é o valor total da TV, menos o valor que o Carlos pagou. Ok? 0, aqui uma subtração. 0, 5 menos, aqui vai ter que emprestar, logo aqui vai ficar 8 e aqui vai ficar 15. 15 menos 8 vai dar 7 e aqui vai ficar 5. Ou seja, ainda falta pagar R$ 570 nessa televisão. Só que o seu avô deu esse dinheiro. Então a resposta desse exercício, o valor que foi dado, R$ 570. Então aqui vai ser a letra C. Então no nosso gabarito, o Carlos recebeu de herança do seu avô, né? R$ 570. Beleza? Vamos para o próximo. Oitavo exemplo. Um escritor escreveu em certo dia as 20 primeiras páginas de um livro. A partir desse dia, ele escreveu a cada dia tantas páginas quanto havia escrito no dia anterior, mais 5 páginas. Se o escritor trabalhou 4 dias, então ele escreveu 80 páginas, que é a letra A, 85 páginas, que é a letra B, 95 páginas, que é a letra C, ou 110 páginas, que é a letra D. Então vamos lá. Quer dizer que esse escritor, ele fez 20 páginas no primeiro dia, depois ele vai fazer as páginas do dia anterior mais 5. O exercício está perguntando isso em 4 dias. Então vamos separar esses 4 dias, ó. Primeiro dia, ok? Aí eu vou fazer uma tabelinha, ó. Segundo dia, tá bom? Terceiro dia e o quarto dia. No primeiro dia, esse escritor fez 20 páginas, ok? Aí ele vai fazer no segundo dia o que ele fez no dia anterior mais 5, quer dizer, no dia anterior ele fez 20, mais 5, então no segundo dia ele fez 25 páginas. Tá? Se ele for seguir esse raciocínio, quer dizer que no terceiro dia ele fez o dia anterior, que foi 25, mais 5, logo 30 páginas. E finalizando, no quarto dia, ele fez o anterior, que é o 30, mais 5, então ele fez
35 páginas. A pergunta do exercício é quantas páginas ele fez no total. Se ele fez 20 páginas no primeiro dia, mais 25 páginas no segundo, aqui eu já tenho 45 páginas. Mais 30 páginas do terceiro dia, aqui vai ficar 75 páginas. Mais 35 páginas do quarto dia, 10, ou seja, no total ele fez 110 páginas. Ok? Exercício fácil, exercício tranquilo. Então, esse rapaz, esse vetor, ele fez um total 110 páginas. É a letra D, esse exercício aqui. Ok? Nono exemplo. A lotação de um teatro é de 360 lugares, todos do mesmo preço. Uma parte da lotação foi vendida por R$3.000, tendo ficado ainda por vender ingressos no valor de R$6.000. Quantos ingressos já foram vendidos? Letra A, 100, letra B, 110, letra C, 120, letra D, 130. Esse exercício também, você fala assim, pô, você tem que ler, aí você tem que fazer o seguinte, a interpretação de qual operação básica que eu tenho que aplicar nele, né? O que eu tenho que fazer. O exercício já falou o seguinte para nós, eu tenho um teatro, no caso, né, tem 360 lugares, tá bom? Foram vendidos R$3.000, isso aqui foram vendidos, tá bom? Isso aqui foi o que vendeu. Falta vender R$6.000, isso aqui tá faltando vender, falta vender, tá bom? Então esse teatro, ele tem que me dar um total de R$9.000, quer dizer, o lucro total tem que ser de R$9.000, que é a soma do 3.000 com mais 6.000. Nessas informações aqui eu já consigo achar o valor de cada ingresso, tá? Eu consigo achar, porque se 9.000 é o total e eu tenho 360 lugares, que conta que eu vou fazer? Ou seja, eu vou pegar os 9.000 e vou dividir pelos 360 lugares. Eu vou descobrir o valor de um ingresso, tá? Então aqui eu posso cancelar, ó, 0 com esse 0, logo ficou 900 dividido por 36, tá bom? Vou colocar aqui bonitinho, para ficar bem separado, dividido por 36. Aqui, ó, vamos pegar 90. Por 3 passa. 3 aqui vai dar 9, mas vai dar 18, vai ficar maior. Então aqui vai ficar 2. Vamos lá. 2 vezes o 6 dá 12. Sobe 1. 6, 7. Boa, aqui vai ficar 72, tá bom? Aqui vai ficar 10, então logo aqui ficou 8. Aqui vai ficar 8, né, que emprestou, logo aqui vai ficar 1. Vou ter que abaixar esse 5 aqui. O 5 não, desculpa, o 0. Vou ter que abaixar esse 0 aqui. Aqui o mais próximo que chega vai ser o 5. 5 vezes 6 dá 30. Aqui vai dar 15. Opa, certinho. Então cada ingresso custa R$25. Cada ingresso. Cada ingresso. Tá? R$25. Agora eu consigo responder esse exercício. Por quê? Qual que é a pergunta dele? A pergunta é, quantos ingressos já foram vendidos? Quer saber a quantidade, mas eu sei em questão financeira. Foram vendidos R$3.000 no valor dos ingressos. Mas isso em quantos ingressos vai dar? Simples, basta eu pegar esse valor financeiro, que é o total que eu vendi, dividido pelo valor de cada ingresso. R$25 cada ingresso. E aí eu vou começar a brincar com o exercício. Aqui vai ficar 1, que vai ficar o 25, correto? Aqui vai sobrar 5, porque ficou 10, aqui 0. Abaixo isso aqui vai ficar 2, tá bom? Que vai dar 50, que vai dar 0. Abaixo isso aqui, que vai dar o 120. Ou seja, foram vendidos 120 ingressos, que é a letra C. 10º exemplo. Um pai tem 35 anos. Os seus filhos, 6, 7 e 9 anos. Daqui a 8 anos, a soma das idades dos 3 filhos, menos a idade do pai, será de letra A, 2 anos, letra B, 3 anos, letra C, 11 anos e letra D, 13 anos.
Tá, então qual que é a pergunta? Eles querem saber assim, daqui 8 anos, qual que é a soma da idade dos filhos menos a idade do pai? Essa é a pergunta do exercício. O pai tem 35 anos, filhos 6, 7 e 9 anos respectivamente. Então daqui a 8 anos, você tem que levar em consideração que todo mundo vai envelhecer. Quer dizer, daqui a 8 anos, quer dizer para nós o seguinte, o pai daqui a quantos anos terá, né? Qual vai ser a sua idade daqui a 8 anos? Aqui vai ficar 3 sobre 1, 43 anos a idade do pai. O filho 1 com mais 8 anos, 8 com mais 6, 14. Aqui nosso amiguinho, ó, com 8 anos, vai ter 15. E esse rapaz aqui com 8 anos terá 17 anos. Então a pergunta do exercício é, qual a soma da idade dos 3 filhos? Quer dizer que eu vou pegar o 15, o 14 mais o 15, mais o 17. Então 14 mais 15 vai dar 29, mais 17 vai dar 46. Então aqui, ó, a idade da soma dos filhos dá 46. Mas a pergunta é, a idade do filho menos a idade do pai. Então quer dizer que eu vou pegar os 46 menos a idade do pai, que vai ser o 43. 46 menos 43 vai dar 3. Logo, a resposta desse exercício no gabarito será a letra B. Ok? Bora para mais um? 11º exemplo. Em uma sala de aula, onde todos os lugares se encontram ocupados, os alunos estão sentados em filas. E essas filas têm todos os mesmos números de lugares. O aluno Roberto tem um aluno sentado à sua frente, 2 alunos sentados atrás de si, 3 alunos sentados à sua direita, 2 alunos sentados à sua esquerda. Quantos alunos na sala de Roberto? Letra A, 9, B, 18, C, 24, D, 32. Uma questão bem fácil de resolver. Então vamos desenhar aqui para nós, para ficar fácil. Então imagina só, aqui está o Roberto, tá? Primeira parte que ele fala para nós, um aluno sentado à sua frente. Quer dizer que eu vou ter um aluno sentado à sua frente. Tá? Respondi essa parte. 2 alunos sentados atrás de si. Então quer dizer que eu vou ter um aluno sentado atrás do Roberto e o outro aluno sentado atrás do Roberto. Então eu tenho uma fila de 4 alunos. Depois, 3 alunos sentados à sua direita. 3 alunos sentados à sua direita. Quer dizer que eu vou ter um aluno aqui, 2 alunos aqui e finalizando 3 alunos aqui. Então, ó, 3 alunos sentados à sua direita. E depois nós vamos ter 2 alunos sentados à sua esquerda. Quer dizer, 2 alunos sentados à sua esquerda. Um aluno aqui, o outro aluno aqui. Pronto. Com essa informação, eu consigo fazer a questão da multiplicação, bem facinho, tá? Vamos lá. Quantas filas eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6 filas. Cada fila tem quantos alunos? 4. Ou seja, 6 vezes 4. Logo eu terei 24 alunos nessa sala de aula. E 24 vai ser a nossa letra C. 12º exemplo. Dispomos de 5 cadeados e 5 chaves para os mesmos. Qual o número máximo de tentativas que devemos fazer para estabelecer a correspondência correta entre cadeados e as chaves? Letra A, 5, B, 10, C, 13, D, 25 e letra E, 120. Esse exercício, ele cai na seguinte situação. Você tem 5 cadeados, imagine só. 5 cadeados. E você tem 5 chaves. A pergunta desse exercício é o seguinte, ele está falando assim, qual é a possibilidade máxima? Então você está pensando no máximo, quantas vezes eu vou tentar no máximo, tá? Então eu vou tirar o acerto. Por exemplo, já que eu tenho 5 cadeados, vamos pensar no o primeiro cadeado. O primeiro cadeado vai ter quantas tentativas? Aí você vai pensar, pô, Carlos, vai ter 5. Se eu tenho 5 chaves, 5 tentativas. Não, não é bem assim não. Imagine só, você tem 5 chaves. Uma da chave vai abrir esse cadeado, tá? Então logo, o máximo de tentativas que você tem para abrir esse cadeado são 4. Então, no primeiro cadeado, você vai ter 4 tentativas. Ok? 4. No segundo cadeado,
você já vai diminuir. Quer dizer, você vai ter 3 tentativas no máximo. No máximo, desculpa. 3 tentativas, tá? No terceiro cadeado, você terá 2 tentativas. E no segundo cadeado, e no quarto cadeado, você terá apenas uma tentativa. Já no quinto cadeado, vai te sobrar a chave que abre. Então você vai ter 0 tentativa. Tá bom? Então pensa assim, ó. Você tem 5 cadeados. Você tem 5 chaves. Ele está perguntando o número máximo de tentativas. Então eu tirei, aqui vai abrir. Então me sobra 4 tentativas, 3 tentativas, 2 tentativas, 1 tentativa, esgotou, nenhuma tentativa. Quantas tentativas tive no máximo? Basta você somar as tentativas e aí você já achou a resposta do exercício, tá bom? Aqui vai dar 5, 9, 10. Nós vamos ter 10 tentativas. Esta é a resposta do exercício, que será a letra B. Então a resposta desse exercício no nosso gabarito é a letra B. Vocês entenderam, pessoal? Então assim, além da matemática, porque a matemática é tranquila, o negócio é a língua portuguesa, é a interpretação desse exercício, beleza? Bora lá pra frente, mais um. 13º exemplo. A soma de 5 números pares e consecutivos é 500. Qual o primeiro número? Antes de resolver esse exercício, eu quero passar uma dica para vocês. Qual que é a dica que eu desejo? É assim, é muito comum cair para nós esse tipo de questões. A soma dos 3 primeiros termos, a soma dos 3 primeiros números pares, tá? Então, quando isso cai para você, você tem que ficar esperto no sentido assim. O exercício, ele não está te falando qual é o número. Ele falou assim, os 5 primeiros números pares, a soma deles. Então tá, que números são esses? Vamos pensar da seguinte forma. Se eu tivesse citado somente números consecutivos, se eu falasse para vocês números consecutivos, tá bom? Vou abreviar aqui o consecutivos. Quer dizer assim, qual é o primeiro número? O primeiro número é o x, tá bom? Eu estou falando consecutivos. Então o próximo número será o valor do x mais 1. Qual que é o terceiro número? Vai ser o x mais o 2 e assim por diante. X mais o 3, x mais o 4. Primeiro número, segundo número, terceiro, quarto e assim por diante, tá? Só que ele falou o seguinte, a soma dos números pares. Ele falou a soma dos números pares, tá? Mas eu não sei qual número par é esse, se é o 2, se é o 4, se é o... não sei. Então assim, eu vou fazer o mesmo raciocínio. Vamos supor aqui, ó, x. Qual que é o segundo número? Vai ser o x mais 2. Porque o número par não vai pular em 2 em 2? Por exemplo, 2, 4, vamos supor que seja 2. 2. 2 mais 2, 4. Tá bom? O próximo número, x mais 4. 2 mais 4, 6. Tá? O próximo número, x mais 6. Tá? Então isso aqui são os números consecutivos, tá? Números consecutivos e números consecutivos pares. Entenderam? Beleza? Então agora vamos responder o exercício. O exercício está perguntando assim, eu quero as somas dos 5 números pares. A soma. Então olha, primeiro número par, segundo número par, que é o x mais 2, terceiro número par, que é o x mais 4, quarto número par e quinto número par. Então olha só, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. A soma desses números, ele me falou que a resposta dá 500. Ok? Então beleza, vamos lá. Vamos somar primeiro o x. 1, 2, 3, 4, 5. Eu terei 5x. Mais 4 mais 6, 10. 10. Com mais 2 mais 8, 10. Então 20. Que vai dar 500. Tá bom? Passa o 20 para o outro lado. Vai ficar assim, ó. 5x é igual a 500 menos o 20. Tá bom?
5x é igual 500 menos 20 vai dar 480. Quem multiplica a letra variável é a que passa dividindo. Então vai ficar 480 dividido por 5. Aí eu vou fazer agora essa divisão. Vamos colocar aqui no cantinho para nós, ó. 480 dividido por 5. Vai ter que ser o 48, logo vai ter que ser o 9, porque 9 vezes 5, 45. Vai sobrar o 3, vou baixar isso aqui, ó. Qual que é o número que dá multiplicado por 5 que dá 30? 6. 6 vezes 5, 30, que vai dar 0. Logo, o x vale 96. Ou seja, o x está sendo o meu primeiro termo. Tá? E a pergunta do exercício é esse. Qual é o primeiro termo? O primeiro termo é 96, que vai ser a letra C de buraquinho. Beleza? Ok? Vamos fazer mais uma. 14º exemplo. Uma creche terá 12 crianças de 1 a 2 anos, de segunda a sexta-feira da próxima semana. Cada criança trocará de fralda 4 vezes em cada dia. E cada pacote de fraldas que a creche utiliza tem 70 fraldas. Para essa semana, o número mínimo de pacotes de fraldas que a creche deve comprar é... Quando você faz um exercício de uma interpretação como essa, você tem que separar o que está acontecendo. Exemplo, o exercício me trouxe 12 crianças que está nessa creche de segunda a sexta, ou seja, de segunda a sexta está me dando 5 dias. Então essas crianças ficam 5 dias. Cada criança utiliza 4 fraldas e a creche utiliza 70 fraldas. Então ele está perguntando o seguinte, isso é um pacote, né? Essas são as informações que eu tenho. Então, quantos pacotes eu preciso para essa quantidade de crianças? Então vamos pensar o seguinte, já que eu estou ficando lá, no caso de segunda a sexta-feira, vamos determinar por dia. Quantas fraldas por dia essas crianças utilizam, ou seja, eu tenho 12 fraldas, só que cada criança utiliza 4, tá bom? Então, por dia, são utilizadas 48 fraldas. Achei por dia. E de segunda a sexta? De segunda a sexta, quer dizer, 48 vezes 5 dias. 5 vezes 8 dá 40. Ok? 5 vezes 4 dá 20, com mais 4, 24 fraldas. Então, 240 fraldas semanais. Então, isso aqui na semana. Tá bom? Tá, aí a pergunta do exercício é: quantos pacotes que essa creche tem que comprar para aguentar essa quantidade aqui de fraldas? Então é o seguinte, cada pacote tem quantas fraldas? 70. Então eu vou pegar essas 240 fraldas e vou dividir por 70, tá? Então eu posso cancelar esse zero com esse zero aqui, ó. Então vai ficar 24 dividido por 7. O mais próximo que chega é 3. 3 vezes 7, 21. Logo aqui vai ficar 3. Bom, preciso abaixar um zero aqui que não existe, então eu tenho que colocar uma vírgula. O mais próximo que chega vai ser o 4, que vai dar 28. Então vai ficar 2 sobrando, tá? Então eu não preciso mais terminar, porque eu já tenho a resposta do exercício. Aí vocês, pessoal, leem só a pergunta. Para essa semana, o número mínimo de pacotes de fraldas que a creche deve comprar é... Então, essa divisão dá 3,4. Mas a pergunta é quantos que eu vou comprar no mínimo. Eu não consigo comprar 3 pacotes e meio, tá? Eu compro um pacote, eu compro 2. Então aqui no mínimo, eu tenho que comprar, para suprir essa necessidade, 4 pacotes. 4 pacotes será a nossa letra C. Fechou, meus amigos? Exercício muito simples de resolver. Se você for notar, o que a gente utilizou? Multiplicação e divisão. Nada mais que isso. Beleza? Mais uma. 15º exemplo. Sendo a soma de 3 números consecutivos iguais a 234, ou seja, 234, determine o primeiro número dessa sequência. O exercício trouxe que nem uma questão anterior. Nós estamos trabalhando com os números consecutivos. Ele falou assim, 3 números consecutivos. A soma deles dá 234. Então quer dizer, se eu tenho 3 números consecutivos, eu não sei que número é esse, então o primeiro número é x. São consecutivos. O segundo número é x mais 1 e o terceiro número x mais 2. A soma dos 3 números consecutivos, aqui nós temos o primeiro número, o segundo número e o terceiro, ó, primeiro, segundo e terceiro número, dá 234, tá bom? Então vamos lá, 1, 2, 3, vai ficar 3x, 1 mais 2, 3,
que é igual a 234. Passa esse 3 para o outro lado. 3x é igual a 234 menos 3. 3x igual a 231. Passa dividindo. 231 dividido por 3. Faça essa divisão no cantinho da sua prova. Você vai ver que vai ficar bonitinho, ó. O mais próximo que chega vai ser 7, vai dar 21. Vai sobrar aqui novamente 21, 0. 7 novamente, que vai dar 21. Resto 0. Ou seja, o x está representando o primeiro termo. O primeiro termo é o x, então vale 77. Logo, a pergunta do exercício é: qual é o primeiro termo? 77. Letra D. De dar uma volta na praça. Beleza? Vamos lá, mais uma? 16º exemplo. No exame médico, os pesos das 5 crianças da sala de Joana foram 29 quilos, 27,5, 32, 22,5 e 32 quilos. O peso médio dessas crianças é... Então nós vamos tirar os dados. Ele me deu o peso das 5 crianças e está pedindo a média. A média é que nem escola. Como que a escola funciona? Você vai pegar cada prova que você fez e vai dividir pela quantidade. Se você fez 3 provas, quer dizer, soma as notas dessas 3 provas e divide por 3. Então é exatamente aqui que ele quer a média. Eu tenho 5 crianças, então eu vou dividir a soma desses valores por 5. Então, aqui está caindo já a soma de números decimais com números inteiros. Se eu somar tudo isso aqui, vai dar 143. 29 mais 27,5 mais 32 mais 22,5 mais 32 dá 143. Para eu achar a média, tem que dividir esse valor aqui por 5, tá? Então aí você vai colocar lá no cantinho, ó, 143 dividido por 5. Por 3 passa, o mais próximo que chega é 2. Então logo aqui vai ficar 10. Aí vai sobrar o 4, manda esse cara aqui para baixo. O mais próximo que chega é o 8, que vai ficar 40. Me sobra 3, abaixo um 0 que não existe por enquanto, tem que acrescentar uma vírgula. Logo, vou ter que colocar um 6. 6 vezes 5 dá 30. Deu 28,6, ou seja, a nossa letra E é a resposta. Beleza? Exercício tranquilo que envolve soma de números decimais e uma divisãozinha bem simples, tá? Bora pro próximo. 17º exemplo. Considere a sentença sobre os números racionais x e y. X maior ou igual a 3 e x mais y menor ou igual a 7. Um cenário no qual a sentença dada é verdadeira é... Esse exercício já traz assim, não é aquela contextualizada, ela traz as coisas da matemática, a linguagem da matemática. Então aí ele falou para mim o seguinte, que são os números racionais são infinitos, que lembram que entra números com vírgula, negativo, positivo, dízima periódica, tá bom? Então um monte de número. Ele falou para mim o seguinte, que o x tem que ser maior ou igual a 3 e tem que respeitar essa regra, x mais y tem que dar menor ou igual a 7. Então, Carlos, como assim? Esta é a regra que eu tenho que seguir principalmente. Eu vou olhar cada item, aí eu vou ver se é válido. Primeiro item que eu tenho que analisar, se o x é maior ou igual a 3. Pego a letra A. O x não é igual a 3? Tá? Então eu posso resolver. Letra B, x igual a 3, mesma coisa. Letra C, x igual a 2. Ó, a letra C eu já posso descartar. Por quê? Ele quer só os números maiores. Então essa aqui, ó, letra C está fora. Letra C está fora, tá? Então a letra D entra e a letra E também, ela respeita aquela condição. Então eu já consegui eliminar uma questão aqui que foi a letra C. Agora eu vou analisar item por item. Eu vou para o segundo exemplo ali, ó. X igual a 3 e y igual a 2. Então eu vou substituir. O x vale 3 e o y vale 2. Tem que ser menor ou igual a 7. 3 mais 2 dá 5. Opa, já achei a resposta. O 5 não é menor que 7? Não está respeitando aquela condição? Então, a resposta desse exercício é a letra A. Carlos, não entendi ainda. Vamos fazer aqui a letra B para a gente ter uma noção? O x vale 3, tá? Então, o x vale 3. Mas o y vale 7. Tem que respeitar essa condição aqui. 3 mais 7 não vai dar 10? Aqui já foi. Não dá. Aqui está errado. Então, essa aqui eu já vou descartar. Tá bom? Porque deu 7, deu 10. Ele não respeitou aquela questão que tem que ser menor ou igual a 7. Aí você vem aqui comigo, ó. 4 mais 4 não dá 8? Não vai respeitar. 5 mais 3 também não dá 8? Não vai respeitar. Então a resposta desse exercício, quem respeita essa condição é a letra A. Só isso. Você tem que analisar só as condições. Beleza? 18º exemplo. O resultado das operações 5 mais 3 vezes 7 menos 4 é...
Uma questão dessa, quando cai no concurso, você tem que comemorar, mas tem que respeitar as regras. A sua professora lá atrás, ou o professor, falou assim: você tem que resolver primeiro a multiplicação e a divisão, para depois fazer a soma e a subtração. Então, isso que você tem que levar nessa parte da matemática. Eu tenho essa operação aqui, essa expressão numérica. Está dada essa questão. Mas eu tenho que respeitar o seguinte: primeiro eu resolvo a multiplicação. Então, vai ficar assim, ó: 5 mais 3 vezes 7, 21, menos 4. Olha que chique. Só que eu posso resolver aqui para facilitar a minha vida, ó. 5 menos 4, então quer dizer que vai ficar 21 mais 1. Ou seja, a minha resposta vai ser 22, que é a letra B de bola. Pronto, questão dada. E aí, você gostou da aula? Então aproveita, pessoal, faça novamente esse exercício, tenta resolver sem olhar o vídeo, sem olhar a resposta, tá bom? E aí eu vou disponibilizar para vocês mais questões. Então aí você vai olhar na apostila que vai ter mais. Qualquer dúvida que você tiver referente a essas questões, consulte a gente, tá? Não fique com a dúvida. Então vocês vão receber essas questões com um gabarito, aí você fala: puxa, não consegui resolver. Manda mensagem que eu mando para vocês um vídeo, beleza? Um grande abraço e bons estudos. Vamos à luta!